Bom dia, quinto ano. Vamos à correção da nossa atividade de português da última sexta-feira. A atividade consistia na interpretação escrita do texto A Última Chance. Aliás, a continuação, né, do texto A Última Chance, a segunda parte, que nós já lemos a primeira parte, agora lemos a segunda para essa atividade, ok? A história vai continuar focando no Scrooge, mas nós teremos o aparecimento de novos personagens. Então vamos lá à atividade. Primeira questão. Quais personagens que aparecem nesse trecho ainda não haviam aparecido no trecho da leitura 1? Na leitura 1 nós tivemos uma lista de personagens, mas nem todos aqueles personagens apareceram logo. Alguns vieram aparecer somente agora na segunda parte. Quem são esses personagens? O senhor e a senhora Fizz e a Laura. Lembrando que a Laura era a garota de quem o Scrooge gostava na adolescência, na infância, certo? Então, o senhor e a senhora Fizz e a Laura. Questão 2. Identifique e sublinhe no texto um trecho em que o cenário é descrito na rúbrica. Lembrando que eu já falei que é rúbrica, né? Que é o trecho que vai especificar como o ator deve se postar no palco, né? O que ele deve fazer. E pode também descrever o cenário, certo? Pode descrever o que acontece na cena e descrever o cenário. E além disso, ela vai aparecer normalmente entre parênteses. Então, logo no comecinho do texto, nós temos esse trecho aqui. FNP, que é o fantasma dos natais passados, bate palmas e o cenário se ilumina. Há uma árvore de Natal cheia de pacotes, mesa com um banquete e pessoas enfeitadas com gorros natalinos, etc. Observe que essa parte que está sublinhada, o cenário se ilumina, há uma árvore de Natal cheia de pacotes, mesa com um banquete. Está descrevendo o cenário. O que tem no cenário, certo? Então, você pode sublinhar esse trecho aqui. Questão 3. Segundo Scrooge, por que ele pediu a Laura que esperasse para se casar com ele? Vamos lá, o que foi que ele disse? Ele pediu que ela o esperasse ficar rico, pois assim daria a ela tudo o que quisesse. Foi isso que ele pediu a ela, que ela esperasse que ele ficasse rico, para eles poderem casar e ele poder dar tudo o que ela quisesse, ok? Você vai colocar isso na questão 3. Questão 4. Ao iniciar sua carta, Laura explica por que resolveu escrever em vez de falar com Scrooge pessoalmente. Qual a justificativa dela para isso? Ela diz que tem medo do homem que ele se tornou e não o reconhecia mais. Podemos ver, né, que a questão do noivado deles não deu certo, pois ele mudou muito, ele se tornou um homem muito diferente, tão diferente ao ponto da Laura, que era o amor dele, né, a pessoa que ele amava, ter medo de encontrar ele pessoalmente, pois ela não reconhecia mais ele como a mesma pessoa que estava comprometido com ela, ok? Então é isso. Ela diz que tem medo do homem que ele se tornou e que não o reconhecia mais. 5. Em sua carta, Laura diz que o Scrooge mudou. Quais são as principais características dele após essa mudança ressaltada por Laura? Bom, gente, primeiro, quando a gente vê que ela disse que estava escrevendo uma carta porque tinha medo dele, tinha medo de quem ele tinha se tornado, não reconhecia mais quem ele era, nós podemos pensar que essas mudanças pelas quais ele passou não trouxeram boas características. Então, nós temos aqui a generosidade, a paixão pelo dinheiro, a ganância e a compaixão. As respostas corretas são duas respostas corretas. As duas respostas corretas são a paixão pelo dinheiro e a ganância. Obviamente, a pessoa querer ganhar dinheiro não é um problema. O problema é quando ela se torna alguém ganancioso demais e não dá mais importância a mais nada a não ser o dinheiro, certo? E a pessoa se torna, ela não é mais que ela deseja crescer na vida e ter dinheiro, ela se torna refém do dinheiro. Isso não é uma boa coisa. Então, a paixão pelo dinheiro e a ganância são as duas características novas que ele adquiriu e que incomodavam e não agradavam a Laura. Questão 6. Releia o trecho a seguir. Scrooge parece cansado e triste. Observe que é a rúbrica, né, dizendo que naquele momento ele parecia cansado e triste. Agora vamos ver o que é que ele diz. Por favor, fantasma, leve-me de volta ao escritório. Chega dessas lembranças.
Foi isso que ele disse. Ele disse isso enquanto parecia cansado e triste. Então nós temos, qual é a pergunta? O que esse trecho indica sobre os sentimentos de Scrooge em relação às lembranças do seu passado? Aí nós temos uma sugestão de resposta que diz o seguinte: indica que essas lembranças afetaram, perturbaram Scrooge, que se mostrou cansado e triste por ter agido daquela forma. Veja, exatamente, ele vê várias as ações que ele tomou no passado, que combinaram na solidão que ele tem no momento, e ele parecendo cansado, parecendo triste, pede, por favor, que o fantasma leve ele para o escritório, porque ele não quer ver mais aquelas lembranças. Então a gente pode perceber que essas lembranças deixaram ele triste e perturbaram bastante ele não queria mais ver aquilo. Você pode colocar do jeito que está aqui no texto, no livro, ou você pode elaborar sua própria resposta, contanto que as duas respostas estejam equivalentes, ok? Que faça sentido. Eu vou ler mais uma vez. Indica que essas lembranças afetaram, perturbaram Scrooge, que se mostrou cansado e triste por ter agido daquela forma. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 7. O segundo ato termina com o fantasma dos natais passados, recitando ou cantando alguns versos. Que relação há entre esses versos e a história de Scrooge? Ou seja, você vai explicar o que relação tem entre os versos esses versos que o fantasma está recitando ou cantando, como é que se relaciona com a história. Os versos falam uma coisa e essa coisa vai se relacionar com a história do Scrooge. Vamos ver como é que se relaciona. Nos versos, o fantasma fala sobre ficar só se não fizer a coisa certa. E Scrooge é um homem solitário, pois abriu mão dos amigos, da família e de seu amor em nome do dinheiro. Então, o que é que nós podemos ver aqui? No que é que se relaciona? Os versos falam, né, sobre você ficar só por não fazer a coisa certa. Então, o Scrooge é um homem solitário, porque ele não fez a coisa certa, ele fez a escolha errada. Em vez de escolher os amigos, escolher a família ou o amor dele, ele acabou escolhendo o dinheiro e no final ficou solitário. É essa relação que existe entre os versos e a história do Scrooge, ok? Questão 8. Observe a cena a seguir do filme Os Fantasmas de Scrooge, também inspirado na obra Um Conto de Natal. A Última Chance, gente, é inspirado nessa obra chamada Um Conto de Natal. E esse filme, Os Fantasmas de Scrooge, também, certo? O filme vai contar a mesma história, com algumas mudanças, é claro, né? Não é exatamente igual, mas ele vai contar a história do Scrooge também, esse filme, Os Fantasmas de Scrooge. Então vamos lá. Letra A. É possível identificar quem são os personagens retratados nesta cena? Explique. Sim, gente, porque a gente vê durante o texto uma descrição dessa cena. A gente pode imaginar que o homem é o Scrooge, a moça é a Laura e esta pessoa aqui é quem? O fantasma dos natais passados, ok? Aliás, gente, a pessoa não é o fantasma. Na verdade, a pessoa é o Scrooge mais velho, ok? O Scrooge do presente. E o fantasma é esta luzinha aqui, ok? Aqui vocês vão observar a diferença aqui do filme para o texto que a gente leu, né? Que no texto o fantasma aparece em forma de criança, ok? No caso aqui nós temos o Scrooge idoso, ele mais jovem, a Laura, e lá atrás o fantasma. Então você vai colocar isso. Scrooge e o fantasma dos natais passados ao fundo e a lembrança de Scrooge com Laura no passado. Ok? Você tem que explicar que esses dois que estão mais à frente são a lembrança da Laura e do Scrooge e os dois mais atrás são o próprio Scrooge mais velho e o fantasma dos natais passados, ok? Você vai colocar isso. Letra B. Identifique e copie o trecho do texto teatral que corresponde à cena do filme. Então, essa cena ela aparece durante o nosso texto. Nós vamos lá no texto, procurar qual é o trecho e copiar na resposta da letra B, ok? A cena do filme ela retrata o momento em que o Scrooge, né, o Ebenezer, pede a Laura em casamento e ela aceita. Então, o trecho está bem aqui. Deixa eu segurar aqui a câmera direito. Para diante de uma moça que sorri e o aceita como pá. É esse trecho que vocês vão copiar lá na letra B da 8.
Aqui, para ficar mais fácil. Para diante de uma moça, vírgula, que sorri e o aceita como par. Lembrando que você tem que colocar entre aspas, pois você está retirando essa frase do texto, não é uma frase sua. Então, gente, vamos terminar o vídeo por aqui, né? A atividade só ia até a questão 8, ok? Esse texto, A Última Chance, é um texto muito interessante, passa bastante ensinamentos. Espero que tenha sido útil para vocês, aprender alguns valores da vida, certo? Tenham todos um bom dia e até nossa próxima aula.